Ok, bom dia. Hoje, 24 de maio de 2023, estamos lendo o livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, no capítulo As Fases dos 42 aos 63 anos, e pela edição 7, nós estamos na página 131, primeiro parágrafo, né? Eu peguei um verso aqui, tá até na minha telinha, sobre a atmosfera de Pentecostes. Então, vou ler para vocês, para a gente conectar, que estamos na época de Pentecostes, né? Pedro. Oi, Andir, diga. Ah, tá, obrigadinho. Doutora Eu vou Andir. fechar o microfone dele. Fechei. Então, vamos lá. Atmosfera de Pentecostes. Ser, junta-se a ser nas amplidões do espaço. Ser acompanha ser nos decursos do tempo. Se tu permaneces nas amplidões do espaço, no decurso do tempo, então tu estás, ó ser humano, no reino das inconstâncias. A tua alma se ergue sobre elas poderosamente quando elas, pressentindo ou sabendo, contempla o permanente, ainda das amplidões do espaço, além dos decursos do tempo. Vou ler de novo. Ser junta-se a ser nas amplidões do espaço. Ser acompanha o ser nos decursos do tempo. Se tu permanece nas amplidões do espaço, no decurso do tempo, então tu estás, ó ser humano, no reino das inconstâncias. Mas tua alma se ergue sobre elas poderosamente quando ela, pressentindo ou sabendo, contempla o permanente, além das amplidões do espaço, além dos decursos do tempo. Pentecostes. Adriana, você quer ler? Posso começar? Então tá bom. Tanto o homem quanto a mulher correm nesta fase o risco de entrar numa nova adolescência. O homem compra uma moto nova, veste-se de maneira jovem, paquera as garotas. A mulher começa a ter uma preocupação exagerada com a perda da beleza física. Há uma alta porcentagem de operações plásticas nesta faixa etária. Veste-se como filha, maquia-se exageradamente e concorre com ela para chamar a atenção masculina. Tanto o homem quanto a mulher têm de saber que a beleza desta idade é a harmonia interna, a experiência que se tornou vivência. E é claro que fisicamente eles não conseguirão mais concorrer com alguém de 20 anos de idade. Na vida profissional, a partir dos 42 anos, o ser humano chega ao ápice da montanha e deste ponto tem a capacidade de olhar o panorama como um todo e de entender as circunstâncias que o levaram à atual situação. Podemos dizer que nesse setênio é desenvolvida uma nova qualidade, uma nova visão. É claro que a pessoa precisará de um tempo para conseguir usar bem essa nova visão, mas aí surge a necessidade de desenvolver uma nova qualidade de liderança, e a sua questão vem a ser: como eu usarei esta qualidade? De que modo transmitirei aos mais jovens ou aos outros o que eu enxergo? Já vimos que o jovem, principalmente na fase de aprendiz, entre 21 e 28 anos, necessita adquirir experiência por meio de treinamento, atuando e errando. Não adianta dizer-lhe: eu estou vendo que não vai dar certo. A atitude para com ele é mais do que a de um anjo protetor. É a de só intervir no momento em que o erro ficar perigoso e depois avaliar com ele como teria sido melhor agir naquela situação.
Como indivíduo mais vivido, o adulto tem de deixar o jovem fazer e depois avaliar. O método de avaliação deve ser adequado à idade. Um chefe que tenha conquistado essas novas qualidades de liderança pode ser uma bênção para a geração mais jovem. Ter a paciência de deixar fazer, de observar a distância e de só interferir quando necessário é fundamental. Se já de início se diz como deve ser feito, corta-se a iniciativa dos jovens e eles perdem o entusiasmo pelo trabalho. O mesmo vale para os pais com seus próprios filhos. É A, bem pos- interessante, né? a postura de um mentor, de um guia, né? Como eu posso oferecer minha sabedoria para os jovens que estão chegando? Né? E isso é bem possível no trabalho e também na família, né? Aquele tio que a gente sempre recorre, ela, É. E assim, é bem aquela estar na presença para perceber, né? Se eu devo interferir, se eu devo falar alguma coisa, até que ponto eu estou ajudando ou tirando a força desse jovem, né? De ir para o mundo, de aprender pela experiência, de cair, de levantar. E lógico, quando a coisa se torna perigosa, vamos dizer assim, né? Aí quem é um pouco mais velho, já tem uma visão mais ampla, pode sim, né, ter essa conversa ou fazer alguma observação. Mas como educador, é difícil, né, saber qual que é esse limiar de interferir, não interferir, falar, não falar, principalmente no que diz respeito a filho, né? Quando a gente às vezes vê um perigo eminente, a gente quer antecipar e não deixa aí, muitas vezes nesse momento você tira a possibilidade, né, dele por si próprio experimentar e internamente crescer. Então, continuando. Outro desafio para quem está nessa fase e na seguinte também é o de começar a treinar as gerações de 35 a 42 anos para serem seus substitutos. Assim, os mais velhos ficarão livres para realizações cada vez mais essenciais. E nesse sentido, podemos dizer que o indivíduo conquistou também uma habilidade conceitual, uma nova cognição sobre si mesmo e sobre a vida. Muitas vezes, porém, acontece o contrário. Pela preocupação de não perder a posição, o status, a pessoa inicia uma busca cada vez mais intensiva de trabalho, necessitando levá-lo para casa nos finais de semana, nas férias, ou mesmo tendo de dedicar-se mais, prolongando as horas de serviço. Pode parecer um egoísmo cada vez maior intensificar a busca de status, mais posses, mais fama, enquanto já se poderia estar desenvolvendo o altruísmo. A pessoa deveria começar a perceber que seus frutos estão maduros e prontos para ser doados. Passar conhecimento e informações para os outros é uma forma de doação, pois nesta fase a árvore está frondosa, muitos frutos estão amadurecendo ao mesmo tempo, e só é possível comer alguns enquanto os outros têm de ser doados. Caso contrário, apodrecerão bem perto da árvore. Segurar informações, reter conhecimento é uma forma de medo, consciente ou inconsciente, de perder posição no trabalho, o que é bastante nefasto para si e para os outros. No aspecto do desenvolvimento pessoal, o ser humano tem de aprender a olhar para a própria vida a partir de um plano superior, ter uma visão global do todo, abarcar instantaneamente os fenômenos da vida externa e tentar resolver os desafios de imediato. Ele ainda possui bastante força de realização para acrescentar coisas novas ao mundo, ou à organização do trabalho, ou ao âmbito familiar. Trata-se de uma fase bastante ativa da vida, em que padrões antigos podem ser postos de lado
e, inclusive, a questão da sucessão deve preocupar os mais velhos. É uma fase em que muitos buscam novos valores de vida e valores espirituais, que deverão ser colocados agora e cada vez mais em prática. A autenticidade adquirida, talvez já na fase anterior, tem de tornar-se ainda mais visível. Me vem aqui que nós vivemos uma época que não propicia isso, né? Vivemos uma sociedade muito competitiva, muito individualista, né? Muito materialista. Então, esse esforço é muito grande, né? A gente olha essa fase, eu mesma olho para essa minha fase de vida e me pergunto, mas eu não era assim, eu não pensava assim ainda, né? É uma conquista de, de, de busca de verdade, dessa autenticidade, né? Quem sou eu, independente do que os padrões, né, sociais vigentes na atualidade me dizem que como eu tenho que ser, né? Mas como que eu sou verdadeiramente? E isso requer um amadurecimento interno, né? Um olhar para si mesmo muito intenso, né? Forte, assim, verdadeiro, né? Olhar para mim, né? Me enxergar e ter consciência do meu potencial e da minha condição que eu posso dividir, porque se eu divido, eu amplio, né? Eu não estou perdendo nada, eu ganho com isso. E por mais que seja desafiadora a fase, né, que a gente tem que lidar com questões, aí com essa capacidade que a gente tem de olhar o todo, aí não é quantidade, horas trabalhadas ou faladas, ou é a qualidade, né, com que a Uhum. gente já internalizou e traz para isso essa autenticidade sem o medo, né? De, É. olha, eu não posso fazer isso ou aquilo que está sempre sendo julgado, né? Teoricamente, a gente já deveria ter superado isso, né? Nesse momento. Uhum. Rosana. O que eu ia falar é que, assim, nessa fase, quando você está no mercado atualmente, né, nesse caldo cultural atual, quando você tem essa atitude de dividir, de, né, compartilhar seu conhecimento, muitas vezes você é tido como inocente, Hum. como, né, que você não está sabendo jogar o jogo. Mas, assim, quando você tem essa, essa consciência, né, essa firmeza, essa clareza do que você é e que ninguém está te tirando quando você está compartilhando, você que está, né, contribuindo e compartilhando. Quando você quebra esse ciclo, né, as pessoas tendem a compartilhar com você também, Com né? certeza. Mas E o mas o círculo caldo de confiança cultural, mas o caldo cultural realmente joga contra. joga contra. Ah, você é um bobo, né? De estar, Uhum, né, uhum. confiando E, nas pessoas, né? isso. E aí depende muito também da cultura da organização, né? Tem organização que se você fizer isso, você é massacrado e você rapidamente sai da empresa. Já tem outras que, né, aceitam mais isso e dependendo da gerência, você consegue ir compartilhando, né? Mas efetivamente tem empresas que se você tem esse perfil, você não se encaixa. Essa que é a verdade. É, empresa que é mais competitiva, né? Que é mais... Uhum, Porque a liderança cresce quando eu compartilho, né? Quando eu divido, a liderança cresce. E aí isso também pode ser, parecer, né? Uma tomada de poder, sei lá. uhum, enfim. Mas eu posso também ampliar esse olhar para a sociedade, né? Para a minha convivência social. Como que eu estou, né? Eu posso lidar com isso no meu entorno, né? Com a minha família,
com os meus amigos, né? Às vezes no trabalho é mais difícil isso, mas eu posso exercitar toda essa ampliação, né? Esse desenvolvimento da habilidade conceitual que a doutora Gudrun trata aqui, né? No dia a dia, no cotidiano. E eu, de verdade, eu acredito que se você tem essa consciência e você tem essa postura já, e se você está numa empresa que não é assim, você sai, É você verdade, busca outro ninho, né? é verdade, é verdade. Continuamos, Adriana? Um homem de 48 anos que participou de um curso biográfico tomou consciência de que ainda não tinha pensado sobre quem iria sucedê-lo em sua empresa de 400 funcionários. Ele era o centro de tudo. Durante o curso biográfico, quando se deu conta disso, ele pensou numa solução imediata e começou a treinar uma filha de 20 anos, estudante de arquitetura, e outra filha que era secretária, já na própria empresa. Pouco depois, uma das filhas participou de um curso biográfico e mostrou-se em desespero. Estava tendo de assumir responsabilidades demais. Depois de clareada a situação familiar, o pai se convenceu de que teria de treinar também outros funcionários da empresa, com idade entre 30 e 40 anos, já profissionalizados para as funções. A questão da profissionalização numa empresa é muito importante, porque entre pai e filho há uma lacuna de idade de pelo menos 20 anos, a qual precisa ser preenchida por outros para garantir a sobrevivência da empresa. Muitos jovens sobrecarregados de responsabilidades podem acabar se queimando, entre aspas, ou se afastando dela. Num outro caso, um senhor de 50 anos havia preparado tão bem sua sucessão que ia apenas uma vez por semana à empresa. Porém, começou a sentir um vazio, uma falta de ter com que se ocupar. Felizmente, um dos filhos havia comprado uma fazenda e então o pai começou a ajudá-lo. Acabou comprando sua própria fazenda, realizando com isso um sonho que tivera desde a juventude. A passagem dos 49 anos significa para a mulher a menopausa, acompanhada às vezes por fogachos, instabilidade emocional e perda da capacidade reprodutora. Não se trata de um bicho de 7 cabeças, mas de uma crise natural e fisiológica que pode ser contornada com alguma ajuda medicamentosa fitoterápica e não necessariamente com hormônios. A partir daí, a queda da produção dos hormônios femininos é lenta. Está muito na moda, sobretudo pelo incentivo dos laboratórios farmacêuticos, o uso de hormônios para manter a eterna juventude e combater a osteoporose. A osteoporose pode ser combatida com movimentos por meio de ginástica, natação, passeios e caminhadas, bem como por meio de ingestão de uma dieta adequada, pobre de açúcares e rica em cálcio, e não necessariamente com o uso de hormônios, que podem provocar cânceres e tumores mais tarde. Aliás, nesta fase dos 42 aos 49 anos, a mulher tem de tomar cuidado porque, na hora de as forças se libertarem destes órgãos, surge com frequência tumores e cânceres, principalmente se na juventude houve traumatismos psicológicos que não foram devidamente elaborados. Estou me recordando aqui, Adriana, que a doutora Gudrun nadava até os 90 anos, né? No mar, inclusive. No mar. No mar. Ela sempre, né? Nós vamos ver a biografia dela no final do livro, e ela sempre nadou, né? Então ela sempre teve uma condição, né? Trabalhou isso, né? Uma condição física muito boa. É muito interessante que, assim, né, agora
como mulher, falando, quando a gente chega nessa fase, né, e tem ajuda do médico para fazer os acompanhamentos, e aí vem a pergunta, né, quer fazer reposição hormonal, não quer fazer reposição hormonal? Obviamente que é tudo uma questão de escolha, cada um sabe, né, das suas necessidades, mas independentemente de tomar ou não hormônio, a recomendação é sempre boa dieta, ginástica, né? Isso. E as médicos falam isso, a ginástica, a musculação para osteoporose, a boa dieta, o suplemento alimentar, isso tudo é remédio. Então, assim, né, dependendo de como está a pessoa, ela às vezes consegue passar por essa fase sem realmente precisar da reposição, né? Isso é muito individual. Mas o que eu quero dizer é que as recomendações dela também são as recomendações médicas, independente de tomar ou não hormônio, né? Então, assim, faz muito sentido que isso tudo que está sendo colocado aqui. A passagem dos 49 anos é uma passagem delicada e muitas vezes pessoas portadoras de doenças crônicas graves podem vir a falecer. É como se uma missão de vida, sua realização, tivesse sido cumprida. Algumas perguntas relativas a este setembro. Primeira pergunta: estou desenvolvendo alguma criatividade nova? Em que área? Segunda, estou procurando ou já procurei um novo hobby para esta fase? Terceira, o que eu deixei para trás em aptidões, potenciais e talentos que agora eu posso e quero resgatar? Quarta, em meu trabalho eu estou preocupado ou preocupada com os sucessores? Quinto, tenho conseguido doar os meus frutos maduros? A quem? 6. Como está o meu casamento? Meu relacionamento? Eu ampliaria meus relacionamentos. A relação com os meus filhos. E 7, desenvolvi atividades em que haja empregado habilidades conceituais. Olha que interessante, né? A vida nos pede prática, experiência, mas também habilidades conceituais, né? As quais a gente possa também compartilhar. E é interessante, hoje a gente também olhando, né, para a sociedade atual, cada vez mais a aposentadoria vem mais tarde, né? Então, se a gente olhar essa fase, 49 anos, nossa, ainda estou em atividade plena, né? Porque eu ainda tenho bastante tempo para aposentadoria. No entanto, em termos de... É um olhar diferente para a atividade que se faz, né? Tem que abrir espaço para esse hobby, para esse, né, para eu olhar outras aptidões. O que eu deixei para trás, né? Que sonhos que eu tinha, que eu posso agora iniciar, né, uma realização, aprender algo, né? Ou resgatar algo que eu já sabia, né? Aquele tricô que eu fazia, ou, né, um gosto por plantas, por agricultura, ou por criação, né? Que eu posso, em paralelo, já ir trazendo mais próximo, né? Trazendo mais próximo. Não necessariamente deixar, né, a sua atividade, vamos dizer assim, aquela atividade que ainda o mantém, né? que sustenta, mas a forma como eu tenho trabalhado, né, eu acho que esse é o olhar, né, com qualidade, como é que eu posso, com já o meu conhecimento, o meu amadurecimento, continuar trabalhando, inovando, por isso que ela fala muito de criatividade também, né? Porque eu posso, dentro do meu próprio trabalho, ressignificar muitas coisas, trabalhar de forma mais criativa, com mais qualidade, não com tanta intensidade e quantidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto que coloca a gente num patamar assim de motivação, né, um motivo para a ação, é buscar e resgatar coisas que eu não fiz e que eu posso fazer agora, em paralelo, como a Odile falou, né?
Uhum. É uma fase que não há necessidade de fazer rompimentos, né? Agora eu estou nesta fase, não faço mais isso ou aquilo. Uhum. Isso pode ser com a maturidade, né? Pode ser combinado, pode ser equilibrado, de forma que eu continue trabalhando, produzindo, sendo útil, compartilhando, mas que eu também crie esse espaço para mim, onde eu possa trabalhar a minha autenticidade, as coisas que fazem sentido para mim, porque nem sempre o trabalho é algo que você se realiza plenamente. Mas ok, eu trabalho, estou bem, tá? Mas deixa eu buscar algo que tenha um sentido para mim, né? Eu sempre falo aquilo que me faz acordar e sorrir, né? Então, essa pergunta, por que eu acordo todo dia? O que me faz sorrir? Então, é fazer equilibrar essas atividades, né? E Uhum. nesse sentido, a criatividade, a arte, isso ajuda muito, muito. Eu posso dizer para vocês que ajuda muito. Eu agora preciso compartilhar com vocês, comecei a pintar aquarela. Eu Ixi, estou numa felicidade, gente. que Eu legal. fiz um limão siciliano, mas eu achei o limão mais lindo do mundo. Vamos lá. Bacana. A Angélica Angélica, quer falar. uhum. Pode pôr o vídeo, Angélica? Legal. Posso, pronto. É, é interessante. Eu trabalho com mulheres, e preparo as mulheres para gestar. Trabalho com algumas doulas também. E o que a gente tem encontrado são muitas mulheres com mais de 50 anos, tendo filhos. É, isso é muito interessante, porque eu morei no Nordeste durante um período, também trabalhei com um pessoal da África e um pessoal da Índia, e isso é muito comum entre elas, né? Essa gravidez tardia ou essa maternidade tardia que se chama aqui, né, na cultura convencional. Então, quando a doutora Gudrun fala que tem a perda da capacidade reprodutora, eu diria assim, delicadamente, tem uma queda, mas não a perda, Uhum. Uhum. né? Uhum. E eu digo para vocês, a maternidade tardia é algo de uma sabedoria que vocês não imaginam. Tudo bem que depois essa criança vai requerer uma energia desses pais, eu não sei se eles terão, né? É verdade. É física, né, Angélica? É, Essa questões. disposição de abaixar, levantar. Então, você sabe que nem é isso. Mas o que é interessante, que o que eu percebo, pais mais tranquilos, e essa maternidade e paternidade tardia, consciente, não é esse homem que sai para balada ainda, que vai para o bailão com 60. Ai, tá. Ficou mudo. Congelou, congelou. Que pena. Angélica, volta logo. Ah, Congelei, é. Ah, congelou. congelou, Ai, retoma, por mas favor. retorna. Você estava falando que o homem não sai para balada. Voltou, será? Voltou, voltou. Voltou. É. Quando você consegue um homem, esse que não vai para balada, que ele já tem uma consciência do papel dele como um velho sábio, e ele se habilita a ser pai, gente, é de uma belezura, sabe? Eu fico imaginando um pai antroposófico de verdade, né? Uhum. Porque é um diferencial. Queira ou não, é um diferencial. É, esses dias eu fiz a supervisão de uma doula e ela está agora engravidando com muito medo, ela tem 40 anos, e ela dizia, eu vou perder meu bebê, você diz que as mulheres de 50 anos, 60 anos podem ter filhos. Eu falei, eu vejo isso no Nordeste, gente, eu já vi isso na Índia. As mulheres com mais de 60 anos têm filhos, e filhos lindos, sem problema nenhum. Bom, e essa menina doula foi fazer um parto de urgência, foi chamada para um trabalho no hospital. Quem ela pega? Um senhor de 72 anos, o pai, e a mãe de 55. Não. Ela disse, foi um ensinamento, foi um processo tão lindo, mas tão lindo. Esses dois deram aula para a equipe toda, como se manter calmo, como comemorar. Ele distribuía dinheiro, ele dizia, esse dinheiro eu preciso distribuir com toda a equipe, porque eu acumulei a vida inteira e agora eu recebo um ser de luz na minha vida.
Vocês têm noção disso? Olha a Olha, consciência. interessante, Angélica, não tinha esse conhecimento, não. Né? Essa- Então, a gente tem também aí, acho que uma nova característica das mulheres, né, que se habilitam a viver sua sexualidade de outra forma, a qual foi construída em outros CT, não é? Uhum. A qual foi construída. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, uma contribuição aqui. É Interessante que muito. você traz de que regiões, que regiões isso acontece, né? Então, Nordeste, né, uma região ainda que tem uma preservação de cultura antiga, né? E Índia também, né? É diferente de grandes centros que estão muito voltados para uma sociedade muito mais materialista, individualista, né? Eu acho que o movimento feminista foi um tiro no nosso pé. Eu acho que essas mulheres que não têm essa base conceitual do movimento feminista conseguiram se preservar, entendeu? Uhum, É isso. É uhum, o que eu vejo no meu consultório aqui, eu com 63 anos de idade. uhum, uhum. É, Não, E eu acho que tem um realmente. aspecto também, né, da história, da biografia individual de cada um, desses resgates também, né, de novas possibilidades. É bem interessante isso. Essas de 60 anos que você trouxe, Angélica, essas são aqui no Brasil ou da Índia? Ou dos dois? dos dois. No, Dos dois. no, no Nordeste, uma mulher de 80 anos, olha que a Eleanor Luzes, ela vai falar que até 65 anos nós temos óvulos ainda. A doutora Eleanor é uma médica e ela nos chama atenção para maternidade e paternidade consciente. Ela diz até 65 anos nós ainda podemos engravidar mulheres, então prestem atenção. Isso é muito lindo. Só que no Nordeste eu encontro uma mulher de 80 anos, gente, que coisa mais linda. E assim, é, e a parteira chegando para fazer esse parto, e que Teresa preparando, e todas as mulheres amigas da comunidade rezando do lado de fora da casa. Nossa, outro mundo. Gente, é outra realidade, né? Uhum, Os irmãos mais velhos já com filhos, netos, e aí chega essa criança, a qual é muito comemorada, né? Mas não é uma maternidade que tem um simbolismo de uma atividade sexual ativa, mas é um uhum. ser que chega para coroar essa família. Gente, olha, É eu uma outra. passo por essas experiências, eu fico apaixonada, eu falo, eu não sei onde o universo me leva, mas eu sou grata por isso. Interessante, muito, muito. Obrigada por compartilhar, Jé. É. Muito interessante. Agora, existe uma coisa, assim, eu acho que existe o nosso inconsciente individual, sim, mas nós somos extremamente inferidos, né? Nós sofremos influências fortíssimas pelo o inconsciente coletivo. Isso a gente não pode deixar de considerar. Então, quando Uhum. nós somos atraídos para os grandes centros, isso é nosso. Nós queremos, em algum momento, viver essa experiência, né? É muito forte isso. É importante pensar sobre isso, refletir sobre isso mesmo. Sim. E, biograficamente, né, assim, falando no processo de desenvolvimento arquetípico, né, o foco de atenção nessa época mais madura é um pouco diferente, né? Claro que para algumas individualidades é importante a maternidade, né? Esse ser de luz que você fala, né? Mas não é arquetipicamente o caminho dessa individualidade no seu processo de desenvolvimento e amadurecimento, tentando olhar um pouco isso, né? Sim, sim. Por isso que eu falei, eu acho que tem a ver com a história individual de cada um mesmo, né? Isso, isso. Das questões kármicas, aí eu acho que entra questões kármicas profundas, né? De determinação, realização, Uhum. mas é um olhar, né, diferente, Muito bonito, muito legal. inclusive, né, de se dispor a essa gestação, né,
Se dispor a receber esse ser. Porque aí eu vejo como um sacro ofício, né? Exato. Né? O Exato. ofício sagrado de algo que possa vir, né? Nesse sentido. O que essa individualidade vem trazer para essa comunidade familiar, né? A importância desse ser que chega, trazendo que consciência, né? Para essa família, para esse grupo, né? Para essa constelação, vamos dizer assim. Posso ler a biografia inicial? Oi, desculpa, Pode, por Angélica. favor. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Adorei o sacro ofício. Você acrescentou algo a mais nesse meu trabalho. Lindo momento. Gratidão pela troca. Lindo. Legal. Uhum. Muito bom. Posso ler a biografia? Por favor. Alguém mais quer fazer algum comentário antes da gente dar continuidade? Não, eu acho que eu queria fazer uma pergunta. Aí, Porque Maria, se como que puder ligar é? seu vídeo. Ah, não, eu tenho. Não dá. Não, então tá bom, pode Deixa eu te fazer. perguntar, assim, e a criança? Sabe, a mãe que. Quanto tempo essa criança vai ter os pais para crescer? Não sei. Vocês podem me ajudar um pouco com esse questionamento? Porque uma Sim, mulher sim. de 55, ela não tem a mesma vitalidade para criar uma criança que uma jovem, sei lá, de 30, né? 30 e pouco. E esse caso, a de 80 eu acredito que a família vai abarcar, né? Então, acho que é tranquilo, mas no caso do casal de mais idade, como fica a criança? Mas a Porque Angélica os... trouxe uma coisa interessante, que é esse pai é diferente, é um outro pai, né? É um pai com uma característica diferente. E talvez esse grupo, né, eu acho que tem uma questão kármica aí muito importante. Andir, doutor Andir, quer fazer algum comentário? Eu acabei de dar uma saída e uma voltada, bem. Ah, Eu ia capturar onde vocês estavam. Quando eu saí, você estava começando a falar sobre a biografia. Aí, mas tudo bem. Mas a Maria trouxe uma questão. Angélica, você quer completar alguma coisa a partir da pergunta da Maria? Olha, e eu concordo com essa questão kármica e de constelação familiar, né? O olhar sistêmico. Eu acho muito bonito quando a doutora Eleonor fala que uma criança é responsabilidade de toda a humanidade. Então, eu gostei muito quando foi falado do sacro ofício. Então, essa criança chega, de fato, acredito eu, na minha experiência aqui clínica, para trazer uma mudança ou agregar um valor, de fato, a essa família. Eu vejo isso nitidamente, né? Vi, porque eu presenciei situações. Agora, toda família cuida, toda família é cuidadora, sabe? Se transforma em algo muito fraterno e cooperativo. É assim que eu vejo, né? É o que eu posso contribuir, é o que eu vivi. E se nós olharmos, né, um pouquinho mais na época, assim, dos nossos avós, por exemplo, onde era muito comum terem muitos filhos, né? As mães também eram mães mais velhas, que tinham 10, 12 filhos. E aí sempre um ajuda o outro, né? Existe essa coisa de, muitas vezes, não é quem deu a luz propriamente dito, mas alguém no entorno, um parente, alguém conhecido que faz também esse papel, né, na falta de um pai ou de uma mãe, que traz essa qualidade também para essa criança. Esse também pode ser um aspecto, né, de pais mais velhos. Um outro filho, ou um tio, ou um parente, e aí tem toda essa questão também sistêmica, né, que um vai ajudar o outro. Mas deve ser interessante olhar para E essas não podemos biografias. esquecer que esta criança escolheu essa situação para experienciar, E né? digo para vocês que o pós-parto não tem metade dos problemas de uma mãe jovem. Não tem. Gente, esqueçam os problemas pós-parto.
Esqueça, a amamentação corre com fluidez, o cuidado com a experiência é incrível, gente. Porque a gente fica preocupada, será que vai entrar uma depressão? Mas que depressão, nada. Essa mãe vive tão Já está madura, intensamente. né? Gente, não tem espaço para isso, é incrível. E cada Incrível. minuto é precioso, né? Porque tem essa consciência também dessa Uhum. maturidade e quanto tempo eu tenho. Então, deixa eu aproveitar o máximo que eu puder, né? Da minha energia, da minha sabedoria, da minha, enfim, exercer toda a minha potencialidade, né? Que eu posso fazer nesse momento. Tem aí a sabedoria da idade. E essa questão da longevidade, né, que eu acho que é um recorte que foi feito, está muito relacionado também às questões culturais, né? Então, se a medicina diz que nós vamos viver até os 90, nós epigenéticos acreditamos nisso e assim fazemos. Mas quando a doutora Goodrow fala que com 90 anos nadava, fazia atividades físicas, isso mostra um diferencial, né? Ela era Uhum. fora da curva, fora da casinha, então ela criou um próprio destino, ela foi construindo a própria vida dela, né? Então eu Uhum. fico pensando também o quanto nós somos responsáveis, né, pela nossa biografia. Total. É, obrigada. E até por Não sei não se termos... ajudou, né? Não, Não se eu sei se não ajudou. tenho condições de, eu tenho que olhar para isso carinhosamente, porque meu aprendizado nesse mundo, minha missão nesse mundo, talvez não seja ser mãe aos 50 anos, mas seja aprender com uma doença crônica, porque isso é um aprendizado, né? Então, cada um no seu caminho de desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Ok? Obrigada pelas Obrigada. ideias, contribuição. Legal. Iniciamos aqui a biografia 4, posso ler, Adriana? Uhum. Sou o terceiro filho de uma família de holandeses. Somos lavradores. Meus 2 irmãos mais velhos são homens e depois de mim tenho mais um irmão. Até os 14 anos eu vivi na Holanda. Quando íamos à escola, eu seguia meus 2 irmãos mais velhos, que se divertiam quando eu ficava para trás, sozinho na estrada. Nossa família é católica e todas as noites rezávamos o terço. De maneira geral, nossa infância era bem harmoniosa. Nossa mãe tinha pouco tempo para nós e nós tínhamos de ajudar nosso pai no campo. Quando eu estava com 14 anos de idade, minha família emigrou para o Brasil. Todos com um enxoval de roupas novas que, após algum tempo, mostrou-se completamente inadequado aqui, devido à chuva e ao calor. Com 15 anos, tive hepatite. Não frequentava a escola. Minhas atividades consistiam em arar a terra com cavalos, plantar milho, algodão, verduras e, principalmente, tomates. Na Holanda, só plantávamos flores. Minha família comprou um trator, mas só meus irmãos mais velhos podiam usar. Anos seguidos, trabalhamos direto, sem férias. Aos 17 anos, tive uma intoxicação por uso de agrotóxicos, a qual me causou uma lesão renal. Por isso, permaneci um mês de cama no hospital. Aos 19 anos, usei nosso caminhãozinho para sair e voltei um pouco tarde para casa. Meu irmão ficou com muita raiva e meu pai o instigou a me bater. Esse acontecimento foi bastante marcante para mim. Nós, os 3 irmãos mais velhos, estávamos em constante competição. Eu nunca me entendi bem com esses meus 2 irmãos acima de mim. Com meu irmão mais moço, ao contrário, eu me entendia muito bem, mas ele logo saiu de casa para fazer faculdade e assim perdi meu amigo. Meu pai, por sua vez, protegia os maiores. Ele só escutava o mais velho. Eu, porém, sempre tive de lutar pela minha posição. Às vésperas do casamento de meu irmão mais velho, meu pai entrou em nosso quarto, todos nós dormíamos no mesmo quarto, para se despedir dele. Disse-lhe, então, que ele era o seu filho preferido. Isso me doeu bastante.
Aos 24 anos, quando me casei, meu segundo irmão já estava casado. Todos nós, os 3 mais velhos, porém, continuávamos trabalhando na empresa de nosso pai. Era uma empresa familiar inserida numa comunidade maior, formada por várias fazendas de holandeses. A meta de meu pai era conseguir fazer da empresa a maior e a melhor de todas. Meu casamento era bom, só que não conseguíamos ter filhos. Assim, aos 28 anos, adotamos um menino. E quando eu tinha 30, adotamos uma menina. Aos 31 anos, me apaixonei, sem, porém, ter relacionamento sexual. Porém, minha esposa ficou muito enciumada e o casamento balançou. Aos 33 anos, resolvemos adotar um terceiro filho, esperando com isso superar as dificuldades do casamento. Todas as 3 adoções foram como que escolhidas pelo destino. Após todas as dificuldades emocionais, adquiri um melanoma, espécie de câncer, que teve de ser extirpado. Pouco tempo depois, resolvi fazer um tratamento médico antroposófico. A empresa foi crescendo, foi se especializando em flores, principalmente gladiolos e crisântemos. Atualmente possui mais de 700 funcionários. Eu amo as flores especialmente. Com 37 anos, tive um carcinoma de pele no tórax, que também foi extirpado. Já a partir dos 35 anos, eu senti uma liberdade interior cada vez maior. Também dava mais sentido e valor à vida. Quando fiz 40 anos, meu pai se retirou da firma e meu irmão mais velho se tornou presidente da mesma. Também me conscientizei de que eu não era um pai tão bom quanto almejava. Acredito que isso tenha a ver com minha própria relação com meu pai, a qual sempre foi problemática. Estive pela primeira vez num curso biográfico quando eu estava com 41 anos. A relação com a minha mulher estava de mal a pior. E eu me interessava cada vez mais pela antroposofia. Nossa empresa estava recebendo uma consultoria antroposófica. Minha mulher teve uma educação católica muito rígida. Ela controlava nossos filhos intensamente. Eu percebi que tinha de trabalhar mais profundamente minha biografia e, por meio de uma palestra num curso biográfico sobre o livro Irmãos e Irmãs de Colquhoun, entendi melhor minha situação e de meus 3 irmãos. Um livro que vale a pena ler, viu? Parênteses. Apaixonei-me intensamente mais uma vez aos 42 anos. Pensei até em separação e em um novo casamento que me abrisse novos horizontes. O ano inteiro me debati com essa questão e separar-me ou não, mas acabei mantendo-me fiel aos meus princípios e à minha família. Sei que tenho de modificar as coisas a partir de dentro, e foi isso que comecei a fazer. Desisti dessa paixão, mas tolerava cada vez menos a vida familiar tradicional e também a empresa da família, com todos os envolvimentos decorrentes. Entre meus 42 e 49 anos, novos pontos de vista, novos valores começaram a prevalecer. As grandes fazendas de agricultura, pequenos camponeses, inúmeros colonos, católicos holandeses, todos foram unidos por uma cooperativa, querendo fundar até uma cidade. Eu me empenhei para que essa fundação pudesse acontecer, houve um reconhecimento público, e nessa altura da vida estava com 44 anos. Sentia como se essa luta externa libertasse meu interior. Aos meus 49 anos, estávamos às vésperas de nossas bodas de prata. A certeza interior de que eu não queria dar mais este passo, mantendo o casamento, era grande. A imposição que eu havia feito a mim mesma de não ver mais a mulher amada, de tentar desistir desse amor, fora mantida durante esses anos. Mas o relacionamento com minha esposa não havia melhorado em nada. Voltei todas as minhas leituras e cursos para antroposofia
participando também de novos cursos biográficos que reforçaram esse interesse. A educação das crianças era um contínuo ponto de discussão com minha mulher. A questão que havia em mim era o que me amarrava a esse casamento. E a resposta era sempre a mesma. Em caso de separação, as crianças que já são adotivas iriam mais uma vez ficar sem seus pais. Mas, por outro lado, as crianças eram afetadas pelas brigas. Tornou-se urgente uma decisão e assim, aos 48 anos, decidi pela separação. Enquanto isso, haviam-se passado 7 ou 8 anos sem que eu tivesse contato algum com a mulher amada e decidi procurá-la. Um novo encontro muito forte leva-me a um relacionamento profundo e 1 ano mais tarde caso-me novamente, agora com ela. Com isso, as diferenças entre irmãos se acentuam e isso se reflete também nos negócios, envolvendo minha ex-mulher, que faz parte da firma. Finalmente chego à conclusão de que uma separação definitiva da empresa será benéfica para mim. Desisto da direção de uma das unidades de maior produção de flores, assim como desisto da sociedade. Após algum tempo, surgiu em mim o desejo de continuar os estudos que abandonei aos 14 anos. Eu gostaria de estudar algo ligado ao desenvolvimento do ser humano, que levasse em conta seu lado espiritual e não apenas um estudo técnico. Talvez me torne um aconselhador biográfico ou consultor empresarial. Foi nessa direção que fiz minhas buscas e descobri que até agora só fiz o que os outros queriam que eu fizesse e que estava na hora de começar a fazer o que eu queria. Meus filhos se tornaram independentes. Tenho até uma filha casada e já sou avô. O mais velho vive comigo e o mais novo quer estudar na Holanda. Nos últimos anos, tenho me dedicado à contemplação de minha formação, complementação de minha formação em aconselhamento biográfico e consultoria empresarial. E os próximos passos de minha atividade nessa área estão sendo delineados. Certamente tudo se realizará em meu terceiro nódo lunar, aos 55 anos e meio, pelo qual estou quase passando. Acho que a gente pode encerrar aqui e fazer o complemento no próximo encontro. Assim a gente resgata um pouco essa biografia, que é bastante interessante. Então, eu vou